Shalom, shalom, meus amados, sejam bem-vindos ao pré-encontro, essa gravação do pré-encontro que servirá de apoio àqueles que, porventura, não puderem participar presencialmente do pré-encontro, então serve de ajuda aos líderes de célula para socorrerem aí o pessoal e poder participar do encontro. Então preste muita atenção nesse estudo, aprenda, porque o pré-encontro é a preparação, é o conhecimento, é o entendimento, é aquilo que você precisa receber antes do encontro. Tem que estar tudo claro isso na sua mente antes do encontro, no seu coração, para que você tenha o melhor aproveitamento da experiência tremenda, extraordinária, magnífica, que é o retiro espiritual, o encontro com Deus. Então, prepare-se aí, abra o coração, vamos lá, sem perda de tempo. Os temas aqui não são para empolgar você para o encontro, não, tá? Os temas aqui são para você entender aquilo que você precisa saber antes de ter o encontro com Deus, tá certo? Vou virar aqui para ficar melhor aqui para mim. Primeiro tema, primeiro estudo, o pecado e suas consequências. É um tema muito forte que nós vamos ministrar agora, então eu quero orar com você primeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Pai amado, todos aqueles que vão assistir, ó Deus, a esse vídeo como preparação para o encontro com Deus, que vão assistir, ó Deus amado, e vão receber em todos os tempos, ó Pai, para este encontro o qual eu estou gravando, para os próximos que virão. O Senhor use esse estudo para ministrar as suas vidas, para que eles estejam preparados para um encontro transformador contigo, uma experiência extraordinária que vai fazer deles uma nova pessoa, alinhada ao propósito santo e abençoado que o Senhor tem para cada um. Abençoa suas vidas, suas famílias, abençoa os líderes que estão acompanhando esse processo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá, então, o tema, o pecado e suas consequências. O pecado tem consequências, e a Bíblia diz, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituir é como desvestir, é retirar, remover. Então, é como se o homem era vestido com a glória de Deus e foi tirada a glória de Deus do homem por causa do pecado. Então, seja muito bem-vindo a essa primeira ministração, vai ser uma bênção na sua vida, esse encontro vai ser transformador na sua vida, e nós vamos entender isso, entender essa questão. Nós vamos entender a questão do pecado, mas vamos entender como Jesus nos libertou do pecado também e nos fez membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Vamos lá. Primeira coisa, nessa introdução. Quando Deus criou o universo, Deus estabeleceu leis e princípios que, a partir do que ele estabeleceu, tudo é regido por essas leis e princípios. Tem limites, tem coisas, o universo funciona, como a Terra gira, tudo que acontece tem leis e limites que trazem consequências. Por exemplo, Deus estabeleceu a lei da gravidade. E por causa da lei da gravidade, eu posso tomar essa água. Porque se não fosse a lei da gravidade, a água não ia parar dentro do copo. E é por isso que o copo para em cima da mesa. Porém, se eu não cuidar bem da lei da gravidade, largar essa xícara aqui, essa caneca do alto aqui, ela vai espatifar, ela vai quebrar. Né? Como se eu me jogar de um prédio alto, vou me machucar, posso morrer. Né? Então, essas leis, elas estão estabelecidas e elas são válidas para todo o tempo, para todas as pessoas, tá? E as consequências benéficas e maléficas destas leis estão aí. A mesma coisa, existem leis espirituais. Existem leis espirituais, existem coisas que Deus estabeleceu. Obedecer a estas leis faz com que eu tenha o proveito, a bênção, a saúde, a vida longa, a vida eterna, a comunhão com Deus. Quebrar essas leis chama-se pecado e traz consequências terríveis. O pecado, ele se torna uma separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 2 diz assim, presta atenção nesse versículo, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados,
fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então olha só, falando que o pecado separa a gente de Deus e encobre o rosto. Deus não consegue nos ver, não consegue nos ouvir. Isso ele estabeleceu, que ele não... É uma dessas leis que ele estabeleceu, que ele não se relaciona com o pecado. Ele é santo, ele é puro, e o pecado nos separa de Deus. Então é uma fronteira que foi estabelecida, um limite, uma separação entre nós e Deus. E foi através da obra de Jesus Cristo na cruz que ele removeu para nós essa fronteira. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se tornou maldito, ele se tornou, levou sobre ele o nosso pecado, para que nós não tenhamos mais que pagar o preço do nosso pecado. Tá? Porque Deus não quer que a gente viva separado dele. Ele estabeleceu na lei que nós devemos estar separados dele se vivermos no pecado. Porém, ele não quer isso. Ele nos criou para termos um relacionamento com ele. Por isso que ele mesmo providenciou essa solução para o pecado quando o homem pecou e se afastou de Deus. Então, passo a passo, a gente vai entendendo aí o propósito de Deus e por que Deus quer se encontrar com você naquele final de semana, naquele encontro com Deus. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que todos tenham conhecimento da verdade. Bom, como eu expliquei para vocês, então, existem princípios espirituais. Então, agora, saindo dessa introdução, vamos entender. Existem leis, princípios espirituais estabelecidos por Deus, assim como existem as leis físicas que governam o universo, são as leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. E tudo o que acontece no mundo físico é consequência do mundo espiritual. A gente tem o mundo físico, que é o que a gente vê, mas a gente tem o mundo espiritual, que é o que a gente não vê. E é o mundo espiritual que governa o mundo físico. E o pecado do homem, a desobediência a Deus, ela é um ato no mundo físico, mas a consequência, o pecado, é algo no mundo espiritual. A consequência é espiritual. E todos, nós começamos lendo ali dizendo que todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então eu não estou aqui acusando você, porque eu também sou, mas dizer para você, você é pecador. Como eu sou pecador, como eu tenho pecado, você também tem pecado. E alguns entram numa assim, mas é que eu tenho pouco pecado. Como se tivesse assim, o pecadinho, o pecado, o pecadão, esse aqui pode fazer, esse aqui não pode e tal. Queridos, pecado é pecado. Não tem pecadinho, pecado, pecadão. Tá? O que tem são consequências diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui bobo até, mas ajuda você a entender. Se eu roubar uma laranja, provável que eu não vá preso por roubar uma laranja. No máximo aí eu vou levar um xingão aí do dono da laranjeira e vai me dar um corridão aí no máximo, na pior das hipóteses, Agora, se eu roubar um caminhão de laranjas, provável que eu vá ter consequências muito graves. Então, a diferença está na consequência, no que envolve, nas pessoas que envolvem, na consequência. Mas a desobediência a Deus, o ato de pecar é o mesmo. Roubar uma laranja é roubo, roubar um caminhão de laranjas é roubo. Está entendendo? E por isso, um pensamento pecaminoso é um pecado, assim como matar uma pessoa é pecado. Entende? Então, todo pecador precisa de uma coisa. Tá? Todo pecador precisa de uma coisa: arrepender-se. O que todo pecador precisa? Quem que é pecador? Todos. Eu sou pecador, preciso me arrepender. Você é pecador, precisa se arrepender. Atos 3,19 diz o seguinte:
Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então esse é o propósito de Deus, que a gente se arrependa, se volte para Deus, para que o pecado seja cancelado. E não há exceção, todos pecaram, todos precisam, e todos têm a consequência do pecado. Romanos 6:23 fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, todos pecaram, todos precisam se arrepender, a consequência do pecado é a morte, mas se arrepender em Jesus, tem vida eterna, como um presente gratuito. Então, repita comigo aí: todo homem é pecador e precisa de arrependimento. Eu sou pecador, eu preciso de arrependimento. Vamos lá, de novo. Todo homem, ou homem e mulher, né? Todo ser humano, todo homem é pecador e precisa de arrependimento. Eu sou pecador e preciso de arrependimento. Isso tem que ficar muito claro para você chegar no encontro com Deus de coração aberto, dizendo: Senhor, faz a obra em mim. Faz a obra em mim, é comigo, é eu e o Senhor aqui, né? Não estou mais ligado em nada aqui, só eu e o Senhor, para que o Senhor faça a obra que precisa fazer em mim. Porque o pecado, ele tem consequência, existe consequência do pecado. Tudo no mundo espiritual, tudo influencia no mundo físico. Tudo no mundo físico é consequência, é resultado do mundo espiritual. Então, se eu estou debaixo do pecado, a minha vida vai sofrer a consequência. Se eu me arrependo, estou debaixo de santidade, a minha vida vai sofrer a consequência. Agora, por que entrou o pecado no mundo? O pecado entrou através de renunciar, quando o ser humano renunciou a ser governado por Deus e preferiu fazer a sua própria vontade. Assim se afastou da presença de Deus, né? O texto diz: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então é rebelião, é a insubmissão, é a desobediência a Deus, é uma herança maligna que Satanás conseguiu colocar na humanidade através de um agente no mundo físico chamado Adão, o primeiro homem, em quem nós todos estávamos geneticamente, todos estavam em Adão. Quando ele quebrou o princípio, a consequência veio sobre nós. Esse é o pecado original que se fala, né? É o fato de que em Adão todos estávamos, geneticamente falando, e todos pecamos com ele. Então a recompensa do pecado veio. E a recompensa do pecado é a morte. E é morte física, espiritual e eterna. Morte física se refere à morte do corpo físico. Morte espiritual se refere ao afastamento da vida com Deus, ainda nessa vida. E morte eterna é a destruição eterna, a separação eterna de Deus mesmo. Tá? E o pecado, o mal, ele entra através de legalidade, de direito. Tá? Vamos supor assim, você está andando a 80 por hora na estrada que o limite é 80. O guarda lá, tá lá, né, apontando lá com o medidor lá da velocidade lá, né, e aí ele não pode multar você, porque você está dentro da legalidade. Se você passar a 120 por hora, ele vai multar você. E aí você pode dizer: mas é que eu não sabia que essa rodovia era 80 por hora e passei a 120, então não me multa. Não importa, a lei ela é aplicada independente de você saber dela ou não. Então, dessa forma, é preciso entender que o maligno ele quer agir nas nossas vidas e ele fica buscando uma legalidade, um direito legal de agir. E quando nós damos essa legalidade, ele age. E sabendo ou não que estamos dando. Às vezes não conhecemos, por não conhecer a palavra de Deus, damos a legalidade para o maligno e sofremos a consequência. Assim como existem pessoas que cumprem princípios bíblicos sem saber que são princípios bíblicos e recebem a bênção deles por causa da consequência, do resultado da recompensa, né? O pecado, ele entrou no mundo então por um homem, Adão. Ele negligenciou aí o cuidado com a esposa dele, né? E aí, claro, dizer, mas foi primeiro Eva, foi primeiro Adão? O ser humano, né? O ser humano. Tá?
e ele é chamado na Bíblia de primeiro Adão, enquanto Jesus é chamado de o último Adão. Então, pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo último Adão, que é Jesus, entrou a redenção, o perdão. Então, pela rebelião foi estabelecido o pecado. Romanos 5,14. Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até Moisés, pois sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, no qual era um tipo daquele que haveria de vir. Bom, o texto pode parecer um pouco confuso, mas está dizendo assim, olha, a morte reinou, né? Fala até Moisés, por causa que foi Moisés que trouxe a lei de Deus, mostrou a vontade de Deus. Então, o pecado reinou nas pessoas, mesmo os que não pecaram igual a Adão, ou seja, não fizeram o mesmo pecado que ele, mas fez outros pecados. O pecado reinou sobre todas as pessoas. Como veio o pecado, o homem ficou sem comunhão com Deus. Já li aí Isaías 59:2, mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem de você o seu rosto para que ele não vos ouça. Então todos pecaram e estão condenados. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só que Deus não quer os homens pecadores, Deus quer os homens santos. Deus não te quer pecador, Deus te quer santo. 1 Pedro 1:14-16 diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus não nos quer pecadores, Deus nos quer santos. Tá? E assim como houve um poder dado no pecado de Adão para o pecado reinar em todos nós e todos pecarem, há também um poder dado pelo que é chamado na Bíblia de último Adão, que é Jesus, que nos dá o poder de vencermos o pecado e vivermos em santidade. Se há legalidade para todos pecarem, há legalidade também para viver em santidade. 1 Coríntios 15:22 diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Porque o pecado deixou a morte entrar, todos morrem. Jesus fez a salvação, a vida eterna entrar, todos podem viver eternamente. E aí, 1 Coríntios 15:45 diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Adão pecou, ficou afastado de Deus, como um ser vivendo, né? Uma criatura de Deus vivendo na terra. O último Adão, Jesus, ele veio vivificar, dar vida eterna para todos que nele creem. Então nele está a legalidade, o poder para tirar o pecado, para remover a força do pecado das nossas vidas. Então é o último Adão, Jesus, que me conscientiza de que eu sou criado à semelhança de Deus, que derrota a morte e que me dá a vida eterna. Nos dá, né? 1 João 5:11-12 diz, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então ele é o único caminho para a salvação, né? O último Adão, Jesus, tem um plano para a sua vida e você precisa conhecer esse plano. 1 Pedro 2,9, né, a segunda parte do versículo, diz que ele tem um plano para você anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é o Espírito vivificante que nos tira do império das trevas e nos conduz ao seu reino de luz. Tá? Então qual é o plano de Deus para nós? Né? Qual é o plano de Deus? Por que ele fez questão de enviar Jesus para morrer por nós na cruz? Qual é o plano dele? O plano dele é trazer para nós a sua vida, a sua restauração. Jesus é chamado do primogênito entre muitos irmãos, então antes nós éramos criaturas de Deus e por Jesus somos feitos filhos de Deus, ele é o mais velho, o primogênito entre muitos irmãos que somos nós. Ele ressuscitou para mostrar que ele tem poder para nos ressuscitar, para restaurar as nossas vidas. Tá? E ele nos conduz a não vivermos mais no pecado. Romanos 6,14 diz, pois o pecado não os dominará,
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não os dominará. Então ele não permitiu mais que sejamos escravos do pecado. Né? Então, Jesus é o melhor, é o presente, é o melhor de Deus para as nossas vidas. Tá? Então nós temos uma herança de pecado, e sem Jesus, concluindo, né, temos uma herança de pecado que vem lá de Adão, e sem Jesus estamos destituídos da glória de Deus. Somos pecadores, podemos negar isso, mas negando isso só vamos estar nos enganando a nós mesmos e atraindo mais maldição e ainda dizendo que Deus mentiu, né? 1 João 1,10 diz: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu me lembro um parente do meu pai lá, um amigo do meu pai, um padre que foi se confessar lá porque ia casar, e aí o meu pai era padrinho, os dois indo assim no corredor da igreja católica lá, se encontraram no meio do caminho, e eu lá sentado assistindo a cena, e o meu pai dizendo: daí, Edgar, contou tudo direitinho pro padre lá, teus pecados? Aí ele disse: eu falei pro padre, eu não tenho pecado, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, eu não tenho pecado. Ele correu nesse versículo aqui, né? Por ignorância, claro, mas você não é mais ignorante, você conhece, né? Então só Jesus nos liberta do pecado. Mas tudo começa em reconhecer que é pecador. Arrependimento. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu me arrependo, eu confesso. E aí a semente de Deus entra em mim. Já não mais posso viver na prática do pecado, pois se eu amo a Deus, eu não vou viver na prática do pecado. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Então, pela redenção de Jesus, o último Adão, somos perdoados. E, ok, só que aí nós já invertemos, não somos mais simplesmente um pecador lutando contra o pecado, somos santificados em Jesus. Mas e se pecar depois de conhecer Jesus? Não nos tornamos perfeitos do dia para a noite? Bom, a palavra de Deus fala o consolo para isso, né? Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso está em 1 João 2:1. Assim como está o que fazer, que é confessar. 1 João 1, do 5 ao 9 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos, olha só, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então esse é o primeiro entendimento. Somos pecadores, pecado nos destituiu da glória de Deus, o pecador precisa de arrependimento. Jesus veio para nos dar a vida eterna através do seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Você precisa chegar no encontro tendo recebido tudo isso, né, na sua vida. Isso não sendo só um conhecimento aqui, mas uma realidade na sua vida. Tá bom? Quero orar com você, dizer que aqui no link aqui tem um questionário, não terá em todos, tá? Mas aqui tem um questionário, clica ali e responde junto com o seu líder de célula, ou responde sozinho, mostra para o líder de célula, responde o seu questionário ali, tá bom? Clica aqui na descrição do vídeo, que tem um questionário para responder, é respondido ali mesmo, tá? Não precisa imprimir, é só responder ali mesmo, no celular ou no computador que você está mesmo, tá bom? Quero orar com você, querido. Senhor, esse conhecimento, eu sei que ele é até pesado, ele é confrontador, mas os teus filhos, ó Pai, estão começando uma nova etapa, vão ter um encontro contigo. E quando a gente chega diante de alguém importante, a gente tem que saber como é que chega, a gente tem uma roupa certa para botar, algo que pode falar, algo que não pode, e nós vamos chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de toda a terra, ter um encontro contigo, e nós queremos chegar preparados, e que o Senhor abençoe, Pai, os teus filhos, para que eles encontrem o entendimento, ó Pai,
do pecado, do arrependimento, da confissão e da salvação em Ti, Pai amado, sendo realmente feitos filhos de Deus, não apenas mais criaturas de Deus, mas filhos para a honra e para a glória do Teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o vídeo 1, são 4, tá? Esse é o vídeo 1, são 4. Assista os outros aí nos próximos dias ou na sequência, antes de ir para o encontro com Deus. Deus abençoe.